Voltamos aqui, questão 159, Enem 2015, prova azul. Vamos lá. A gente está sempre começando aqui por baixo, então vamos lá. Qual foi a diferença em reais entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais ricos e de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais pobres? Vamos lá. Segundo dados apurados no censo 2010, para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal apurada foi de R$ 1.202. Ó, renda média de todo mundo, né? A soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu a apenas 1,1% do total de rendimentos dessa população considerada, enquanto que a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais ricos correspondeu a 44,5% desse total. Complicado isso aqui, né? Mas tudo bem, vamos resolver a questão. Então a população total foi de 101,8 milhões de brasileiros, né? Vamos pensar um pouquinho aqui por vez. Primeiro ele falou que a média, em geral, é R$ 1.202. Como é que a gente calcula a média mesmo? A gente pega o valor total, ó, média, igual a soma dos valores, ou sei lá, o valor total. Desculpa. Valor total dividido pela população, né? Pelo número de pessoas, depende do caso, né? Aqui eu vou colocar a população. Como é que a gente calcularia a média, né? Então, a gente vai fazer o contrário, porque a gente não tem esse valor total e é o que a gente quer descobrir por enquanto. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, 1.202, que é a média, igual valor total, VT, dividido por população, a gente tem também, desculpa, 101,8 milhões. Vou usar um Mzão aqui de milhões, para não ter que colocar todos os zeros ali, né? Então, a gente vai saber que o valor total considerado aqui vai ser 1.202 vezes 101,8 milhões. Então essa conta aqui eu não vou fazer, eu já fiz antes aqui, deixa eu colar aqui nas minhas anotações. Então o valor total vai ser 122.363,6 milhões, ok? Ou então 122 bilhões e 363, parará, parará. Ok? Vamos lá. Desse total aqui, os pobres ganharam 1,1%. Os 10% mais pobres tiveram o rendimento de 1,1% disso aqui. Então, 1,1% vezes 122.363,6 milhões igual. Deixa eu colar também, não vou fazer essa conta. Vai dar aproximadamente aqui 1.346 reais, ok? Milhões de reais, né? Então os 10% mais pobre, vou colocar aqui 10% mais pobre, receberam tudo isso aqui. Só que 10% da população, ó, 10% da população é 10% vezes 101,8, que vai dar 10,18 milhões. Então, para saber quanto que foi a renda de cada pobre, digamos assim, né? A gente vai pegar esse valor que os 10% ganharam, dividido pela população, que são os 10% também. Então, a gente vai fazer 1.346, é outro tipo de média, né? Média do pobre aqui, ó. É a mesma coisa, aliás, lá de cima, só que utilizando outra população e outra renda. Então, aqui, 1.346 milhões dividido por 10,18 milhões. Vou cortar milhões com milhões. A gente vai ter essa conta aqui, também não vou fazer.
vai dar aproximadamente 132,22 reais que cada pobre recebeu mensalmente, ok? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o rico. Vou fazer aqui do ladinho. Então, para o rico, a diferença é que ele vai receber 44,5% de toda aquela renda obtida por todo mundo, né? Então, vezes 122,363. Opa, ponto aqui. Deixa eu pegar a borracha. Vírgula 6 milhões. Vai dar quanto aqui? Vai dar 54.451,8 milhões. Beleza? Isso aqui que os 10% receberam. Então, a população dos 10% vai ser igual, 10,18 milhões. Então, a média do rico vai ser aquele valor ali, 54.451,8 milhões, dividido por 10,18 milhões. Corta milhões com milhões. O resultado disso aqui vai ser 5.348,9 aproximadamente. Então a diferença fica bem fácil de a gente calcular. Só pegar um menos o outro. Vai ser 5.348,9, que é quanto cada rico ganha por mês, dos 10% mais ricos lá, menos 132,22, que é quanto que cada pobre recebe por mês também. Então, fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar no número de 5.216,68, que é exatamente a resposta E. Ok? Vamos lá ver? Exatamente, ó. Resposta E. Uma questão de média para simples também, só envolvendo porcentagem e números simples aqui, números grandes, mas nada demais, só multiplicações, divisões e porcentagens, beleza? Ó, eu vou dar um corte aqui para apagar tudo isso aqui e fazer de outra forma que facilitaria bastante as contas, ok? Mas antes só vamos recapitular rapidão aqui como é que a gente fez. Tá, primeiro a gente achou o valor total que toda a população recebeu, o 100% da população. Então a gente tinha a média e tinha a população. Então a gente achou o valor total, beleza? Daí a gente viu quanto que os 10% mais pobres receberam de forma geral também, ainda não de forma individual, de forma mais coletiva, os 10%. Então a gente chegou nesse valor aqui de 1.346. Só fez 1,1%, que foi o valor que ele deu pra gente, vezes o valor total, beleza? Daí esse valor que a gente encontrou, a gente dividiu pela população, que são os 10%, só que são os 10% mais pobres, né? Então fez isso aqui e achou quanto que cada indivíduo recebe estando nos 10% mais pobres. E daí a gente fez a mesma coisa para os 10% mais ricos. Primeiro utilizando diferente aqui o percentual, que é 44,5, e o resto foi tudo idêntico, beleza? E daí a gente fez a diferença e achou a resposta. Mas eu vou te mostrar daqui a pouquinho como é que faz de outra forma, ok? Vamos lá. Tranquilinho. Nós fizemos daquela forma, agora vamos fazer de uma forma um pouquinho mais simples. Ó, como que eu vou fazer? Eu vou abstrair esse valor aqui. Não vou utilizar esse valor. Vou fazer o seguinte. Vou chamar isso aqui de 100%. Por quê? Porque tudo ele está usando percentual, ó. Que bacana. Então, eu não preciso utilizar tudo em função da população em si. Eu posso usar só como percentual. Você vai ver que vai dar certo também. Vai facilitar bastante nossas contas. Ó. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente sabe que a média é igual ao valor total dividido pela população. Beleza. Então, a média aqui era 1.202, né?
Valor total dividido pela população, que agora vai ser 100. Vou colocar só 100, beleza? Então multiplico aqui, vai dar 1.202 mais 2 zeros. 120.200, valor total. Ok? Daqui que eu faço agora, ó. Os pobres. Mesma coisa. Mesma coisa, mas utilizando esses valores mais simples, né? 1,1 por cento vezes 1.202, aliás, 120.200. Então eu vou cortar aqui, ó. Vai ficar 1.202. Então 1.202 dividido por 10% da população vai dar... Opa, desculpa aí, 1.202 não, né? Aqui vai dar exatamente 1,1 vezes 1.202 vai dar 1.322. Agora, quando eu fizer isso aqui dividido pela população, eu vou dividir por 10. Não vou dividir mais por 10,18, porque eu estou usando aquele percentual. Estou usando 100%, então aqui vai ser 10. Ok? Vai dar 132,2. Ó, eu estou fazendo mais rápido aqui, mas é a mesma coisa que eu fiz antes. Ok? E a gente chegou no mesmo resultado lá, ó. Quanto que cada pobre vai receber. O rico, mesma coisa. 45,5, 44,5 dividido por 100, 100%, vezes 1.202, 00. Corta os dois zeros aqui, vai sobrar quanto? 53.489, 53.489. Agora é só eu dividir esse valor por 10. 53.489 dividido por 10. Vai dar quanto? 5.348,9, que é quase o mesmo valor que a gente tinha encontrado lá. Então, se a gente fizer a diferença ali, vai dar, ó, vou fazer direto aqui, diferença vai dar 5.216,7 reais, que é muito, muito próximo do valor que a gente chegou ali. Letra E. Daria para fazer dessa forma também, que facilitaria bastante as nossas contas, beleza? Então, isso aí, questão tranquila, um pouquinho trabalhosa, mas questão que daria para fazer numa boa, beleza? Daqui a pouco a gente volta com outra questão. Falou!